Rebeca Marques. Eu passei em primeiro lugar em serviço social no componente comunitário, em saúde da família e comunidade, localidade de Iguaiúba. Eu conheci a residência ainda na graduação, porém, assim, não é muito por dentro do assunto do que era a residência, né? Conheci, assim, de falar que algumas pessoas já tinham tentado, mas eu fui conhecer mesmo de fato pós-graduação. Quando a gente vai começando a procurar, né, o que fazer depois de formado, foi uma das opções que apareceram para mim, mas passei assim um longo período sem estar atuando na área, atuando em outras áreas, trabalhando em áreas diferentes, e comecei a estudar para concurso e resolvi estudar, focar para a residência, no ano passado, no caso, né? Que foi o ano que eu tentei a residência. Eu conheci o curso na internet mesmo, por indicação de alguns colegas que já tinham feito o curso com a Michelle, principalmente algumas amigas enfermeiras que tinham feito já curso com ela na área do SUS. E eu resolvi tentar comprar o curso para ver se eu iria gostar. E assisti algumas aulas, primeiro no YouTube, né, as aulas gratuitas, que também ajudaram bastante, porque são aulas bem assim direcionadas, principalmente as aulas mais próximas da prova, né. Então eu resolvi comprar o curso. A primeira vez eu comprei o curso, que foi na primeira vez que eu tentei na residência, eu acho que foi em 2018. Comprei o curso, mas eu praticamente não vi, só comprei mesmo o curso. E resolvi comprar mais uma vez, porque o conteúdo sempre se atualiza, né? As leis acabam mudando, então eu resolvi comprar novamente. Eu fiz a prova assim, bem tranquila, não fui nervosa, parecia que eu sabia realmente tudo que ia cair, parecia que meu direcionamento tinha sido realmente assim certo, porque eu fui fazer a prova muito tranquila. Quando eu vi a prova, parecia que eu tinha visto tudo no curso. Então, assim, não foi difícil, como da outra vez, que a gente abre a prova e fica, o que é isso, né? Parecia que você não tinha visto e nem estudado nada, mas dessa vez não. Dessa vez, com direcionamento, eu vi o quanto é importante você fazer o curso. Para quem tem a oportunidade, né, de fazer, que pode fazer, super recomendo, porque faz o diferencial. Quando eu saí, eu acho que deu certo. Dessa vez eu acho que foi, assim, quando a gente começou a conversar, porque todas as meninas que se conheciam, a gente começou a conversar sobre a prova. Aí uma falava, não, eu realmente marquei essa, a outra eu marquei essa, aí eu ficava. Dessa vez deu certo. Dessa vez eu acho que eu acertei, que eu fui bem, né? Quando saiu o resultado, assim, primeira vez o gabarito, quando saiu o gabarito, aí eu fiquei, meu Deus, nem acredito que eu acertei tantas. E quando saiu o resultado mesmo, que eu vi que meu nome estava lá em primeiro, eu chorei, mas de felicidade, né? Não foi, foi assim, do susto de você ver o nome, eu fiquei, meu Deus, não acredito. Dessa vez foi, né? Porque a gente estuda tanto e você às vezes se decepciona tanto, você faz várias provas, já tinha feito outras provas para concurso e estudado assim bastante, e quando você vê o resultado, você vê que não foi bem, aí você meio que desestimula. Mas aí, até com os próprios vídeos mesmo, acho que tanto a Michelle como o Diogo, eles sempre falavam muito, assim, de incentivar a gente, que uma hora vai chegar o seu momento, e uma hora vai dar certo. Você tem que persistir, que continuar, não parar, né? Você não parar e você continuar, uma hora vai dar certo, e assim foi. Já tinha feito várias outras provas, não só de residência só uma, mas concurso, várias outras provas, e não com resultado tão bom. Então você fica pensando, será que minha graduação não foi tão boa? Será que eu não estudei tanto assim? Minha base não é tão boa? Né? Você se questiona, exatamente, mas aí você vê que com direcionamento faz a diferença para você saber o que estudar e como estudar. E aí que foi o diferencial para poder passar, né? Persista, que uma hora vai chegar. E assim, quem puder fazer o curso, que faça, eu super recomendo, porque ele fez diferencial para mim. Talvez se naquela primeira vez que eu comprei o curso, eu tivesse realmente estudado por ele, eu já teria passado em um outro momento. Só que a minha opção naquele momento foi não ver, né? Eu optei por outras coisas, mas nesse momento que eu optei por assistir às aulas, por resolver as questões, por seguir realmente o direcionamento, foi o que fez o diferencial. Super recomendo o curso, super recomendo que as pessoas persistam realmente, se é o que ela quer, se é realmente o que ela quer, eu quero a residência. Então vale super a pena ela tentar, e todo ano tem prova, né? Então aquele conteúdo que você está estudando esse ano, ele não vai ser perdido.
não vai ser perdida, ela vai continuar com ele e aperfeiçoar e resolver questões para que nos outros anos ela possa tentar. E também não é só uma prova, tem essa prova da ARES, né? Mas também tem a da UFC, também tem a de outros estados, do ICC, tem várias possibilidades. É só a pessoa realmente querer ir e persistir. Boa noite, meu povo. Por cá, professor Augusto César, nós vamos dar início aqui à nossa live aqui pelo YouTube do curso MS, tá? Então, nós vamos aqui resolver questões da banca IBFC, onde fui convidado para fazer essa live resolvendo questões da própria banca, beleza? Então, peguei questões bem fresquinhas, digamos assim, né? Agora do ano de 2022, dessa banca IBFC, algumas questões de 2019 também. E aí nós vamos comentar vários assuntos que essa banca costuma cobrar e que nós abordamos aqui no nosso curso regular. Então nós temos aqui algumas questões da banca IBFC, tá? Sobre diversos assuntos. Então bora lá, começar aqui a nossa resolução, gente. Muitas questões da banca IBFC agora, bem recentes, de concursos realizados em 2022. Bora lá. Primeira questão. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente, né? Isso é importante. Incorretamente. Na maioria das vezes, né, aparece lá, aponte o item correto. A gente tem que estar atento também com isso, né, na questão. A única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus ou malware, né? Malware, software mal intencionado, diverso. Então, no caso, eu costumo dizer que os principais malwares que são cobrados em provas de concurso, vírus, worms, trojans, hotkits, spywares, ransomware, tá? Então, no nosso curso regular, a gente falou sobre todos esses tipos de malwares. E tem mais. Na parte de segurança da informação, eu faço uma divisão dos conteúdos de segurança em 3 partes, certo? Princípios básicos de segurança, aí falo de confidencialidade, integridade, autenticidade e etc, né? Depois falo sobre os aplicativos, as ferramentas de segurança, firewall, antivírus, anti-spyware, dentre outras. E depois falo sobre os malwares, trojans, vírus, worms, ransomwares e etc. Então, veja o que a gente tem aqui nos itens dessa questão. Uma ferramenta de segurança. Uma ferramenta de segurança, o firewall. O firewall, ele é uma ferramenta de segurança que verifica as informações provenientes da internet, né? Por exemplo, você conecta a sua máquina à internet. Então, a partir do momento que você conecta a sua máquina a uma rede,
a uma intranet, a uma internet, né? Uma rede local, a rede mundial, o seu computador ele vai começar a trocar informações com outras máquinas, né? Para isso que serve a rede, o compartilhamento de informações. Então a sua máquina tanto pode receber como pode enviar, né, conteúdos. E aí o firewall ele vai fazer uma verificação desses conteúdos, né? O firewall vai ser o porteiro da sua máquina. Então antes que você receba um conteúdo, o firewall ele vai fazer uma verificação e pode bloquear se conseguir identificar algum software malicioso, né, alguma ação maliciosa, ou permitir que aquela informação chegue, de fato, até a memória do seu computador, beleza? Então, o firewall ele é uma ferramenta de segurança, ele não é um vírus, ele não é um malware. Por isso, o item correto da nossa questão aqui, número 1, letra A, firewall. Aí nós temos aqui, ó, Worm. Worm, ele é um programa, tá, projetado para se autorreplicar, criando cópias e mais cópias dele próprio em um computador, fazendo com que esse computador fique lento e muitas vezes inoperante, certo? Sem responder aos comandos do usuário. Ele é um programa independente que se propaga ou pode se propagar automaticamente através de suas próprias cópias, se propagando para outras máquinas da rede sem precisar de um programa hospedeiro, tá? Então isso que vai ser o Worm. O Trojan. O Trojan eu costumo dizer que ele é um programa disfarçado, né? Um programa que vem disfarçado se apresenta como um programa vantajoso, um programa bonzinho, né, para o usuário, mas que na verdade ele traz um código malicioso agregado a ele. Então, se você instalar esse programa no seu computador, esse código malicioso, ele vem junto e com certeza vai trazer alguma ação danosa para você, para o seu computador. Então, essa é a característica do Trojan, um programa disfarçado. Aí nós temos aqui, ó, Keylogger. O Keylogger, ele é um tipo de spyware. E o spyware, ele é um programa espião, certo? Então, o spyware, ele é um programa espião. Então, ele é um programa projetado para monitorar as atividades de um usuário em uma máquina, tá? E esse monitoramento, ele pode ser repassado para terceiros. Então, o objetivo do spyware é capturar ali algumas informações quando você estiver executando operações na sua máquina. E aí, os principais, né, tipos de spyware é o Keylogger, que é um spyware que faz a captura de teclas. Digamos assim, é um monitoramento de teclado. Então, na medida que você vai executando operações, tá, no teclado, o spyware ele vai fazendo a captura daqueles caracteres das teclas digitadas. Tá? E nós temos também o Screen Logger, que é a captura de tela. Todas as ações executadas na tela do seu monitor podem ser printadas e capturadas também. Beleza? Então, gente, normalmente, não só a banca IBFC, mas várias outras bancas costumam cobrar na parte de malwares, vírus, worms, trojans, spywares, ransomwares, hotkits, tá? Bot também, BOT. Então, estudem esses malwares, por quê? Porque no edital da EBSER tem lá uma partezinha chamada, né, de segurança e também de softwares maliciosos. Então, a questão de número 1, letra A. Então, por que a letra A? Porque está pedindo, eu vou até traduzir aqui, né, no texto, está pedindo para indicar o que não é um vírus, um malware, um software mal intencionado. Claro, é o firewall. Ele é justamente o contrário. Ele é para combater ações maliciosas, malwares e etc. Ok? Então, isso aqui é o firewall. Ele verifica todas as informações provenientes, né, de uma outra máquina, de um outro dispositivo da rede, tentando identificar alguma ação maliciosa e bloquear aquela ação, se não, permitir que aquela ação, a continuidade da ação, aquelas informações cheguem até a memória do seu computador, ok?
Se alguém tiver alguma dúvida durante a resolução da questão e tal, coloca aqui nos comentários que eu tenho uma telinha aqui do lado onde eu acompanho os comentários, tá bom? Questão de número 2. Essa daqui, ó, questão muito tranquila. Então, no edital da EBSER, a IBFC, ela colocou lá conceitos de hardware e software. Então, ela pode cobrar isso aqui, ó. Atualmente, nas portas USB de um computador, são possíveis conectar vários tipos de dispositivos, tais como... Hoje em dia, gente, há grande quantidade de dispositivos que são fabricados com conexão USB para se conectar a um computador ou algum outro dispositivo com conexão USB é muito grande, tá? Então, por exemplo, mouse e teclado. Hoje em dia as pessoas preferem comprar mouse e teclado com conexão USB, tá? E não mais com as conexões antigas, PS2, né, para teclado. HD externo. Geralmente o HD externo quando a gente compra é com a conexão USB também, tá? Ah, professor, e impressora, né? As impressoras também atualmente, a maior parte delas vem com a conexão USB. Então, todos esses dispositivos aí, sem dúvida, tá? Então, para a maioria das pessoas que utilizam hoje computador, que vão conectar um mouse, né, que vão conectar um teclado, tá aqui, ó, tudo conexão USB, ao meu redor aqui. Então, no caso da relação apresentada aqui, 1, 2, 3 e 4, quais são os que permitem conexão USB? Quais são os que são fabricados com conector USB, para serem conectados a um computador por meio de uma porta USB? Todos. Todos. Por isso, letra E. Da relação apresentadas, todos podem ser conectados em um computador através da conexão USB. Todos. Então, uma questãozinha bem tranquila. O que eu venho dizendo, né, ao longo de várias semanas aqui, já talvez até meses que eu estou gravando para esse concurso, né, tudo atualizadozinho, tudo de acordo com o que a banca colocou lá no edital e de acordo com o nível que a banca costuma cobrar. A gente sabe que a banca IBFC, se ela não mudar, e a gente espera que não, se ela mantém o mesmo nível das questões, então vai dar para resolver as questões de informática de uma forma bem tranquila, tá? Como a gente viu aqui nessas duas primeiras questões agora. Então, questão número 1, letra A, questão número 2, letra E. Vamos para a questão de número 3. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto, nenhuma dúvida. 3, uma questão sobre o sistema operacional Windows agora, tá? Então, a gente vai pegando aqui questões de vários assuntos. Primeira questão sobre a parte de segurança, malwares. Segunda questão sobre hardware e agora sobre sistema operacional. O papel desta barra é dar acesso rápido aos programas sendo executados naquele momento preciso no computador. Então, é uma barra que dá acesso rápido aos programas que estão sendo executados naquele momento preciso no computador. Assim como abrir softwares que estejam fixados nela. Só em ler essa primeira parte da questão, a gente já mata. Por exemplo, quando a gente abre um programa, onde é que aparece o íconezinho do programa? Lá embaixo, na barra de tarefas. E quando o programa está aberto e o ícone aparece lá, eu posso ir lá no ícone, clicar com o botão direito do mouse que vai aparecer, fixar na barra de tarefas. E com isso, quando eu fechar o programa, o ícone do programa vai permanecer lá na barra de tarefas. Para quando eu quiser abrir o programa novamente, eu não preciso mais procurar ele lá pelo menu iniciar, não. Já tem o ícone de atalho dele na barra de tarefas. Então, eu não preciso procurar pela área de trabalho, pelo menu iniciar, já está lá embaixo na barra de tarefas. Mas vamos ler o restante aqui, ó. Além de abrir os programas com um clique simples sobre os ícones nessa barra, também é possível usar o botão direito do mouse para acessar opções adicionais específicas de cada programa. Como, por exemplo, acessar os últimos arquivos abertos na janela do programa. É uma opção. Fechar o programa quando está aberto. Estamos falando de quem? Da barra
de tarefas do Windows. Letra B de boi. Beleza? Barra de tarefas. Vou citar um exemplo. Esse programa que eu estou usando aqui agora, com esses slides, vocês sabem que é o PowerPoint, né? Para que eu pudesse abrir o PowerPoint aqui, eu usei um atalho que está dentro do menu Iniciar. Dentro do menu Iniciar. Está aqui o ícone do PowerPoint, ó, na barra de tarefas. Se eu clicar com o botão direito do mouse nesse ícone, eu vou ver aqui, olha, os últimos arquivos que foram abertos na janela do programa. Eu vou ter a opção fixar na barra de tarefas que eu citei, ó. Eu vou ter a opção fechar o programa, todas as janelas abertas do PowerPoint, além de outros recursos que a gente tem através dessa barra de tarefas, né? Vários outros recursos. No Windows 10, por exemplo, né, aqui não cita a versão, tá? Mas no Windows 10, por exemplo, a gente tem uma caixa de pesquisa para realizar pesquisas, e eu até anotei isso aqui, ó. Coloquei uma imagenzinha da barra de tarefas do Windows 10. A gente tem uma barra de pesquisa, onde a gente pode digitar aí e solicitar ao Windows que localize, por exemplo, um programa, digitar aí o nome do programa, Word, né? Então nós temos uma barra de pesquisa, nós temos o ícone de uma assistente virtual chamada Cortana, nós temos um ícone chamado Visão de Tarefas, tá? Cortana. Visão de tarefas. Nós temos o ícone de um navegador chamado Edge. E nós temos o ícone de um gerenciador de arquivos chamado Explorador de arquivos. Pesquisar, né? Pesquisa já está aqui. Cortana, visão de tarefas, Microsoft Edge, um navegador e explorador de arquivos. Então existem várias funcionalidades na barra de tarefas. Principalmente a de exibir ícones de programas que estão abertos, ó. Programas que estão sendo executados naquele momento no computador. E também softwares fixados, ou seja, como eu mostrei ali, eu posso fixar o ícone do PowerPoint ali na barra de tarefas, certo? Além de abrir programas com um clique simples sobre os ícones que já estão fixados lá na barra de tarefas e acessar opções adicionais específicas para cada programa, quando se clica lá também com o botão direito do mouse. Então tá aí, gente. Recursos da barra de tarefas não é novidade, já vem caindo em provas de concurso há muito tempo, tá? Há muito tempo. Questões de Windows XP, de Windows 7, de Windows 10, barra de tarefas, beleza? A Ana Clara colocou aqui o quê? Esses conteúdos podem fazer parte da base de conteúdos de informática cobrados em outras bancas? Ana Clara, com certeza, tá? Com certeza. A parte de informática para concurso, ela tem de 70% a 80% de um padrão que é cobrado na maioria dos editais, independente da banca, certo? Conhecimentos básicos de hardware, sistema operacional, editores de textos e planilhas, conceitos de internet, correio eletrônico e segurança. Então, você pega um conteúdo que praticamente está em todos os editais. Você só tem que ter o cuidado com o quê? Se você já tem o edital em mãos, é porque você já tem a banca do concurso. E aí você estudar, que é o que a gente faz aqui, né, no curso MS, sempre aplicando questões e conteúdos voltados para aquela banca do concurso, né? A gente deixa bem por dentro do que a banca pode te cobrar lá na prova, tá? Então, com certeza, esse conteúdozinho aqui, ele é quase que um padrão que é cobrado por várias outras bancas de concurso também, tá? Então, se você está estudando para algum concurso aí, que não é específico esse da EBSER, né? Se você é um concurseira, está estudando para vários concursos, então você pode nos acompanhar aqui, que esse conteúdo aqui, ele é bem, tá, amplo para vários concursos. Mas claro, aqui hoje o foco, por isso, todas as questões que nós vamos comentar aqui hoje são questões da
IBFC, específica do concurso da EBSERH. Nós temos aqui estou vendo direito o nome, acho que é a Alessandra Cortana. A Cortana ela é uma assistente virtual, né, que veio com o Windows 10, surgiu com o Windows 10 e que permite ao usuário solicitar tarefas através, por exemplo, de comando por voz para ela. Então, uma assistente virtual criada pela Microsoft e integrada ao Windows 10 inicialmente, né? Ela funciona como um aplicativo, né, extra no Windows 10. Beleza? Então, essa é a nossa questão de número 3. Qual foi? Letra B. Questão de número 4. Então, ó, mais uma questãozinha sobre conceito de hardware. Relacione as duas colunas quanto aos aspectos atuais de uma configuração de CPU e seus principais componentes. Então, em um computador, a gente tem o HDD. O que é o HD? É o hard disk, é o disco local do computador, tá? Então, quando a gente fala em HD, a gente fala em capacidade e tipo de conector ou tipo de conexão que a gente vai usar entre o HD e a placa-mãe. A capacidade de um HD, ela pode ser dada em gigabytes e em terabytes. E o conector, antigamente a gente usava um conector chamado IDE, mas atualmente o conector mais usado se chama SATA. Por isso, HD 500 gigabytes SATA, conexão SATA. Então, vai começar assim, ó, 1C. CPU. Ó, CPU é a unidade central de processamento ou simplesmente o processador do computador, que tem em uma das suas velocidades medida em gigahertz, que é chamado de clock interno. Mas tem também uma medida de velocidade chamada clock externo, que é em megahertz, tá? E aí, existem vários modelos de processadores, tá? Então, os mais conhecidos, né, são os Core 3, Core 7, Core 5, tá? Então, dual core, quad core, quantidade de núcleos também, isso envolve muito. Atom, que é um processador da Intel, e a gente está vendo ele bem aqui, ó. Atom, CPU com velocidade de 1.8, 1.86 GHz. Então, isso é a CPU. Vai ficar 2A. Um C, 2A. E RAM? O que é RAM? RAM é a memória principal do computador. Memória principal do computador. É a memória de trabalho. Quando você abre um programa, 2 programas, 5 documentos, etc., o sistema operacional ele vai utilizar aquela memória para o armazenamento temporário de tudo que está aberto, de tudo que você está usando no computador nesse momento. Por isso, quanto mais memória RAM, melhor, né? Você vai conseguir abrir mais programas, documentos e etc. no seu computador. Essas memórias, elas têm uma capacidade atualmente medida em gigabytes. Então, memórias de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB e por aí vai. E ela é conectada à placa-mãe. Antigamente, a gente usava um conector do tipo DIN. Mas atualmente, a conexão mais utilizada é a DDR, né? E atualmente, a gente já está na DDR5. Tem a DDR, tem a DDR2, a DDR3, a DDR4 e a DDR5. Então, a cada nova geração, né, das memórias DDR, elas vêm com maior velocidade e com módulos de memória com maior capacidade de armazenamento. Então, memória RAM utiliza conector do tipo DDR3 na placa-mãe e a capacidade de armazenamento pode ser
4 GB, 8 GB, 16, 32, 2 GB, 1 GB, vai depender da memória, CDDR, CDDR2, CDDR3, ok? Então, 3B. Então, vai ficar assim, 1C, 2A, 3B. 1C, 2A, 3B. Letra D de doido. Beleza? Então, gente, é uma questãozinha. Nas nossas aulas aqui de hardware, a gente divide aqui o hardware em 3 componentes básicos. CPU, aí a gente fala sobre a velocidade de clock interno, clock externo, tá? Então, só em saber que a medida de velocidade do clock interno de uma CPU é dada em gigahertz, você já iria associar ali, ó, CPU àquele item A. E Atom é um modelo de processador de uma das principais empresas fabricantes de CPU, que é a Intel, tá? Intel Atom. Tem uma outra empresa que tem um processador com um nome muito parecido, né? Que é chamado de Athlon, que é a empresa AMD. Então já é outro modelo e outra empresa fabricante. Aí depois de falar de CPU, a gente fala sobre as memórias do computador. A gente fala sobre a memória principal, que é a RAM, e depois fala sobre as secundárias, HD, SSD, que a gente vai ter uma questão aqui sobre isso, pendrives e outros dispositivos de armazenamento secundário. Beleza? Então, tranquilo aqui, nessa questão de número 4, letra D. 5. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente e especificamente o cliente de e-mail. O que é um cliente de e-mail? É um aplicativo de e-mail. É um aplicativo de gerenciamento de contas de e-mail, tá? Atual, e que é um software livre de código aberto. E aí é o seguinte, ó. Software livre de código aberto, é livre, é gratuito, né? Aí você olha aqui, aí vê, ó, Microsoft Outlook, Outlook Express, programas da Microsoft, o Outlook Express, um aplicativo com recursos de e-mail que vinha com o sistema operacional Windows, se eu não me engano até a versão XP, né? Com o surgimento do webmail, então ele foi descontinuado. Então surgiram outras ferramentas dentro do sistema operacional Windows para recursos de e-mail. E Microsoft Outlook é um aplicativo também de e-mail que vem com o pacote Office da Microsoft. E esses programas eles são livres, abertos e gratuitos? Negativo. Então já descarta esses dois. Depois você vê aqui, ó, Firefox. Firefox é um dos principais navegadores de internet da Mozilla, Mozilla Foundation. Então ele não é um aplicativo de e-mail. Ah, professor, mas pelo Mozilla Firefox eu consigo abrir o meu e-mail através do webmail. Beleza, mas ele é um navegador de internet e não um cliente de e-mail, tá? Cliente de e-mail é um programa específico para configuração de contas de e-mail e acesso a mensagens, envio de mensagens, etc. Lotus Organizer. Isso aqui é um programa, tá, que permite a pessoa organizar sua agenda. Tem calendário, tem agenda. É um programinha multitarefas, digamos assim. Não é um cliente de e-mail. Na minha opinião, você está estudando para concurso. Ainda hoje eu gravei um bloco aqui, tá? Que vai já subir, vai para as aulas da plataforma, sobre correio eletrônico. Aí eu falei, os dois principais aplicativos de correio eletrônico são o Outlook da Microsoft e o Thunderbird da Mozilla. Com a diferença que um é gratuito, aberto, livre, e o outro não é. E o que é aberto, livre, é o da Mozilla, que é o Thunderbird. Ainda hoje eu gravei aqui, mais cedo, um bloco de gravação sobre isso. Então, quem está estudando para concurso deve saber os principais aplicativos de correio eletrônico, chamados de clientes de e-mail, são os da Microsoft e o da Mozilla. O da Microsoft, o Outlook, o da Mozilla, o Thunderbird.
ok? Então, também, na minha opinião, uma questãozinha bem simples, tá? Bem simples. Mas, claro, às vezes eu falo assim, ó, questão bem simples, aí o pessoal diz, mas professor, para você que já tem um certo conhecimento e tal, eu disse, né? Mas a gente transmite, vai transmitindo o conhecimento e os alunos vão o quê? Pegando, absorvendo e memorizando esse conhecimento. Então, para quem está estudando, tem questões que eu considero fáceis. Agora, para o que eu estou começando agora a estudar a parte de informática, certo? Ainda não consegui estudar 50% da parte de informática e tal. Ou, eu já estou estudando outras disciplinas, mas informática ainda nem peguei. Então, aí, nesse caso, qualquer questão acaba se tornando difícil. Beleza? Então, anota aí a questão de número 5, letra E de elemento. Bora para a questão de número 6. Alguma dúvida aqui? Não. Então, tá bem tranquilo até agora. Quanto à operação do sistema operacional Windows 7 ou superior, referente aos conceitos básicos de diretório e arquivo, só o que é um diretório? Diretório é a mesma coisa que pasta. Diretório era o nome que se dava às pastas há uns 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar informática, né? Era o nome que se dava para as pastas. Então, atualmente, a gente chama de pasta. E tem gente que escuta esse termo diretório e não sabe nem o que é. Mesma coisa que pasta. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, primeiro vamos analisar as afirmativas. Primeiro, tanto o termo técnico pasta como diretório representam a mesma coisa. Sim, verdade. Acabei de dizer isso. O que é um diretório? É a mesma coisa que pasta. Dá no mesmo. 2. Existe como padrão no Windows 7 a pasta denominada imagens. Então, no Windows 7, nós já temos lá a pasta, né? As bibliotecas, né? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Por padrão já vem criado na instalação padrão do Windows 7? Vem sim. Verdade. E aí o item 3 ele diz, um diretório somente pode comportar pastas e não arquivos. Para que a gente cria os diretórios ou pastas, né? Que é a mesma coisa. Para que a gente cria uma pasta? Para colocar dentro os nossos arquivos, podendo criar outras pastas que são subpastas. Então, pode comportar somente pastas. Dentro de uma pasta eu só posso ter outras pastas, mas não arquivos? Claro que isso aqui está falso. Posso ter arquivos dentro de uma pasta, ok? Então, como foi que ficou? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Estão corretas as afirmativas 1 e 2. Letra B de boi. Estão corretas as afirmativas 1 e 2. Então, é isso mesmo. Ok? Então, marca aí. Questão de número 6, letra B também. Vamos para a questão de número 7. Em relação à organização de uma intranet e ou internet, avalie se são verdadeiras ou falsas afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa diz assim, ó, a intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva, tá? Então, ó, intranet. O que é uma intranet? A intranet, ela é uma rede local, certo? Ela é uma rede de ambiente local, restrita. Dentro, por exemplo, aqui do curso MS, a gente tem uma intranet. Então, ela é uma rede local. E de conteúdo particular, privado. O objetivo de uma intranet é o compartilhamento de informações, tá? E dispositivos. Dispositivos conectados entre si, compartilhando dados e até serviços também, como impressora e outros.
Então, isso é que é a intranet. A internet, ela é a rede mundial ou rede de alcance mundial, tá? E de conteúdo público. Totalmente o inverso da intranet, né? Então, a internet ela é a rede mundial e quando a gente coloca alguma coisa na internet, a gente até usa essa palavra, né? Eu vou publicar algo na internet, eu vou tornar público. Então, nós temos aqui, ó, a intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva, privada? Sim. Vou colocar aqui do lado, ó, V de verdadeiro, tá? 2. Não permitem a conexão entre os computadores e a transferência de arquivos. Como é que pode isso, né? A intranet ela é uma rede de computadores interna, uma rede de dispositivos interna, fechada, exclusiva, justamente para que os computadores eles fiquem ali entre eles, compartilhando informações, transferindo arquivos. Então, claro que isso aqui está totalmente fechado, tá? Totalmente fechado não, totalmente falso, ok? 3. Especificamente a intranet é somente aberta a clientes e a fornecedores. Já pensou? Acabei de dizer que aqui no curso MS nós temos uma rede de computadores interligados, uma intranet. Já pensou se essa rede for aberta a todos os clientes e fornecedores? Então é claro que é uma intranet, quando a gente fala é uma rede aberta, não, ela é o quê, gente? Ó, fechada, né? Então, ela não é aberta a clientes e fornecedores. A intranet, ela é uma rede interna e fechada. Somente quem tem autorização tem acesso a essa intranet. Então, totalmente falso, até contradiz o que está lá no item 1, né? Então, vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Não, mas tem uma galera dizendo que está assistindo aqui lá do Piauí, ó, Teresina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. É uma satisfação muito grande, tá? Tá recebendo vocês aqui, participando da nossa live. A Francisca Maria até já ali, ó, VFF. É isso mesmo, viu? Ó, verdadeiro, falso, falso. Então, gente, olha como o nível das questões da IBFC, né, relacionada à rede aqui no caso, redes, não é tão alto. Você sabe o que é uma intranet? Poxa, vai para uma prova de concurso que tem informática, não sabe o que é a intranet, a internet e também a extranet, que a gente sempre aborda aqui nos nossos cursos. Então, já vai perdendo ponto, digamos assim, tá? Com a possibilidade de perder uma questão. A extranet, né, que eu não cheguei a citar aqui na questão, mas extranet é quando você acessa a intranet, uma rede local, estando fora dessa intranet. Por exemplo, vou lá para São Paulo, mas quero acessar a intranet aqui do curso MS. Então, lá de São Paulo, eu vou utilizar um dispositivo conectado à internet e um software, né, que me permita o acesso à intranet. Ou seja, um software de acesso à distância. Então, quando eu acesso uma rede privada, uma rede local, uma rede restrita, uma intranet, de algum outro ponto, de algum outro local, eu estou usando um recurso chamado de extranet. Então, com isso, ó, você resolve, você identifica que esses itens, qual que está verdadeiro, qual que está falso, facilmente. Então, vai ficar verdadeiro, falso, falso. Então, aqui na letra A, ó, a gente tem essa sequência. Verdadeiro, falso e falso. Pode dizer o que é um acesso remoto, pessoal? Um acesso remoto é um acesso à distância, certo? Então, é quando você, por exemplo, de uma cidade, você consegue acessar um conteúdo, alguns dados, tá? Remotamente, à distância. Algum serviço, isso é que é um acesso remoto. Sou de Timon, no Maranhão.
Show de bola, ó. Então, acho que é o quê? A Laís Feitosa, eu acho. Então, bem-vinda também, ó, pessoal do Maranhão aqui acompanhando a nossa live, beleza? Show. Então, bora dar continuidade aqui. Vamos agora para a questão de número... Essa foi a 7, letra A. Vamos para a questão de número 8. Leia a frase abaixo, referente aos aspectos de segurança dos sistemas computacionais. Quando descrevemos sobre as chaves de segurança, é muito comum mencionarmos os termos técnicos. Chaves de segurança. É o seguinte, ó. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em criptografia. Criptografia. E aí nós temos a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica, ela usa somente uma chave. E a criptografia assimétrica, ela usa duas chaves. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Word, aí digamos que eu começo a editar um documento. Aí eu venho aqui em Arquivo, Informações, Proteger o documento, Criptografar com uma senha. Então eu vou colocar uma chave aqui, ó, que é uma senha. Uma chavezinha qualquer. E essa chave, ela vai criptografar o documento, ou seja, proteger. E quando eu precisar abrir esse documento, essa mesma chave, essa mesma senha vai ser utilizada para abrir, para acessar o documento. Então, só vai existir uma chave. É uma criptografia simétrica. Agora, quando existem duas chaves, uma eu uso para criptografar, proteger. Agora, quando eu for abrir, aí eu vou ter que usar uma outra chave. Aí, nesse caso, são duas chaves. Uma que criptografa, protege, e outra para acessar aquele documento, para abrir, que é, no caso, a criptografia assimétrica. É a chamada criptografia de chaves, pública e privada. A chave pública, ela criptografa e a chave privada, ela abre, né, tira a criptografia para o acesso à informação. Então é assim que funciona essa questão da segurança, usando chaves, usando senhas. Uma para criptografar, que pode ser a mesma para tirar a criptografia e acessar o conteúdo, é chamada de criptografia simétrica, ou a assimétrica, que aí são duas senhas, duas chaves. Uma para proteger e uma outra para desproteger e acessar a informação. Chave pública protege, chave privada, normalmente é assim, retira a criptografia, desprotege. Então, olha, esses termos, criptografia simétrica e assimétrica, usando só chave privada, só secreta, porque ela é usada para criptografar e usada para tirar a criptografia, ou usando uma pública e uma privada. Então tá tudo aqui, ó, na letra E da questão. OK? Beleza? Professor, repete, por favor, essa parte de proteger o arquivo. Bora lá. Nos aplicativos do Office da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, você aqui no menu arquivo você tem um comando chamado informações. Aí aqui você tem proteger documento e aqui você tem criptografar com uma senha. Então, se você quiser colocar uma senha de proteção nos seus documentos, né, do Office, você pode seguir essa sequenciazinha aqui, ó. Tem outra maneira também, que é lá na janela salvar como, tá? Você clica aqui, ó, salvar como. E aí você clica aqui no botão, ó, ferramentas, opções gerais.
Então tá aqui, ó. Senha de proteção, então você também criptografa, coloca a senha de proteção. Beleza? Mas esse daqui é mais prático aqui também. Os dois, né? Mas esse daqui é mais. Arquivo, informações, proteger o documento, criptografar com uma senha. Beleza? Pronto. Massa. Beleza. Então, essa foi a nossa questão de número 8, letra E de elemento. Tranquilo? Então, é bom que a gente dê umas definições aqui de criptografia. Simétrica usa uma chave, assimétrica usa duas, uma chamada pública, outra privada. Quando é na criptografia simétrica, a gente só usa chave privada, secreta, porque se alguém descobrir aquela chave, consegue abrir o teu documento. Tranquilo? Então tá aí, questãozinha bem bacana sobre segurança da informação. Essa foi a questão número 8, vamos para a 9. Os principais e atuais navegadores de internet têm como principais características técnicas. Ó, o que é um navegador de internet? Um navegador de internet ele é um programa que permite ao usuário acessar documentos no formato HTML, linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, os documentos na web, eles são criados a partir de uma linguagem de marcação de hipertexto chamada de HTML, que no momento está até aqui no item 1, na versão 5. Tivemos a versão 2, a versão 3, a 4 e agora está na 5, né? E junto a essa linguagem podem ser agregadas também outras linguagens, tá? E uma delas é, inclusive, o CSS, que é uma linguagem que permite criar estilos de formatação dentro das páginas da web. Quando você está construindo uma página da web, um determinado conteúdo, você, através desse recurso aqui, né, através de tags, como a gente costuma chamar, você consegue especificar uma formatação, um tipo de fonte, uma cor, né? E aí está na sua terceira versão. Então, isso é que é um navegador de internet. Um programa que permite ao usuário acessar documentos HTML, ou seja, sites que são construídos a partir da linguagem de marcação de hipertexto. Então, item 1. Tem como principais características suporte aprimorado para HTML, versão 5, que é a mais atual? Sim. Se está dizendo que são os navegadores atuais, os atuais, sim. E CSS3 também. Então, esse primeiro item está correto, verdadeiro. 2. A possibilidade da instalação de várias extensões. Pessoal, o que é uma extensão? Extensão é o seguinte, você tem um navegador de internet que está instalado no seu computador e, por padrão, ele tem alguns recursos. Por padrão, ele tem alguns recursos. Só que aí, existem alguns pequenos programas que, quando acoplados, adicionados ao navegador, ampliam as suas funcionalidades, tá? E que podem ser desenvolvidos até pelo próprio fabricante do navegador, que vai gerando o quê? Algumas extensões, alguns programinhas complementares para serem agregados ao navegador e assim ampliar as suas funcionalidades. Então, no caso, podem até, às vezes, usa esse sistema aqui também, ó. Eu já vi cair em prova de concurso. Nos navegadores de internet, um plugin significa um pequeno programa que, quando adicionado ao navegador, amplia as suas funcionalidades. Então, temos a possibilidade de instalar extensões, programas, ferramentas complementares para um navegador? Temos sim. Esse item 2 também está verdadeiro. 3. Permitem ver arquivos PDFs diretamente neles, no próprio navegador? Sim, né? Então, muitas vezes a gente abre um edital no navegador, a gente abre uma prova de um concurso pelo navegador, né? Arquivos PDF? Sim, verdadeiro. 4. Possibilitam uma navegação anônima? O que é uma navegação anônima? Quando a gente está navegando numa janela de um navegador, os dados da nossa navegação, eles ficam armazenados, registrados no disco local da máquina.
o histórico de navegação, que são as páginas visitadas, o histórico de downloads e vários outros dados. Mas se eu não quiser que os dados da minha navegação fiquem registrados naquela máquina, no disco daquela máquina que eu estou usando, eu abro uma navegação anônima, que é uma navegação que não registra o histórico de navegação do usuário naquela máquina que ele está usando. Verdadeiro. Se eu abrir aqui o Google Chrome, ó, que é onde realmente tem essa navegação anônima, tem outros navegadores? Tem, mas com outros nomes. Tá? Ó, Ctrl Shift N. Você entrou no modo de navegação anônimo. Então, o que eu navegar aqui não vai ficar registrado no disco local dessa máquina que eu estou usando. Só o que eu navegar aqui, ó, na outra janela do Chrome, que não é anônimo. No Internet Explorer tem a navegação em private e no Microsoft Edge também, que são os navegadores da Microsoft, navegação em private. Lá no Firefox, navegação privativa. Os navegadores atuais permitem uma navegação do tipo anônima, ou seja, sem registrar o histórico de navegação do usuário na máquina que ele está usando? Tem. Todos os itens aí estão corretos. Letra E de novo. Da relação apresentada, todos podem ser aplicados. Todos estão corretos. Podem ser aplicados como característica dos principais e atuais navegadores. Sem nenhuma dúvida. Vamos ver aqui, ó. Tem uma duvidazinha. Ctrl Shift mais o quê? É o seguinte, ó. Vou até explicar isso aqui, ó. No Google Chrome e no Microsoft Edge, para iniciar uma navegação anônima é Ctrl Shift N, de navio. Ctrl Shift N. Já no Internet Explorer e no Mozilla Firefox é Ctrl Shift P, de pato. Beleza? No Internet Explorer e no Mozilla Firefox, Ctrl Shift P, de pato. No Google Chrome e no Edge, Ctrl Shift N, de navio. Tá? Então, essa é a questão de número 9, letra E. Questão 10. Quanto aos programas de transferência de arquivos pela internet, os que são mais utilizados para compartilhar arquivos entre equipes são... Olha, hoje em dia, nós usamos um recurso chamado Cloud Storage. Cloud Storage, armazenamento na nuvem, na internet. E os principais serviços de armazenamento na nuvem são o da Microsoft, que é chamado de OneDrive. Certo? O da Dropbox Inc., que é chamado de Dropbox. O da Google, que é chamado de Google Drive. E o da Apple, que é chamado de iCloud. Então, as gigantes Microsoft, Google, Apple, né, elas têm um sistema, um serviço de armazenamento de dados na nuvem. Você se cadastra lá no site do serviço e você ganha alguns gigabytes de espaço para jogar os seus dados e deixar lá armazenados na nuvem. Tá? Então, ó, o Google Drive da Google, beleza. O OneDrive da Microsoft, beleza. O Dropbox, que é da Dropbox Inc., um dos mais antigos. Agora, Speed Transfer, esse não. Sei nem se isso aí é o nome de algum tipo de serviço na internet, mais de armazenamento de dados, transferência de arquivos. Não. Então, somente os itens 2, 3 e 4. Onde é que está isso? Está aqui, ó. 2, 3 e 4, letra C. Então, hoje em dia, gente, é um serviço muito usado, né? Muito utilizado. Você, ao invés de armazenar os seus arquivos só na sua máquina, você também armazena na nuvem. Por quê? Porque de onde você estiver, com uma máquina conectada à internet, você vai lá e baixa, copia o arquivo que está lá no seu serviço de armazenamento de dados na nuvem.
e não lá na sua casa, lá no seu computador, no disco local do seu computador. Então, os principais, inclusive aí, né? Faltou só o iCloud da Apple, beleza? Show. Então, questão 10, letra C. Bora para 11. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente, isso é importante, incorretamente, uma das características técnicas básicas de um SSD, disco de estado sólido. É o seguinte, há muitos anos nós usamos em um computador um disco para o armazenamento de dados, de programas, de arquivos, que é um HD. É lá onde fica o sistema operacional e vários outros programas instalados e arquivos do usuário. Mas atualmente vem ganhando muito espaço um tal de SSD. O HD ele usa um disco magnético e para que a gravação de dados e a leitura também posteriormente desses dados seja realizada, é preciso o quê? É preciso que partes mecânicas, móveis, seja utilizada para fazer a leitura ali de dados e a gravação de dados nesse disco magnético. O SSD, ele usa memória flash. E com isso, os chips de memória flash não precisam de partes mecânicas para girar, né? O disco magnético precisa para girar a rotação por minuto e etc. Partes mecânicas para que todo aquele HD funcione. Eu vou até fazer aqui o seguinte, ó. Google Chrome. Vou botar aqui, ó. HD aberto. Olha aí as imagens aqui de um HD aberto, ó. Várias partes mecânicas móveis. Olha aí, ó. Agora, se eu colocar ó, um SSD aberto, aí não tem essas partes móveis e mecânicas aí, ó. São apenas, ó, chips de memória flash. E professor, qual é a vantagem do SSD, fora ele não ter essas partes mecânicas e tal? Como ele não tem essas partes mecânicas, ele tem um menor consumo de energia. Sem contar que na hora de realizar a gravação de dados e posteriormente a leitura dos dados, ele tem uma maior velocidade. É isso que hoje em dia torna mais atrativo para as pessoas o SSD. Ele tem maior velocidade de leitura e gravação. E ele é mais resistente do que o HD. Mas por que ele é mais resistente, professor? Ele é mais resistente porque, como ele não tem partes móveis, mecânicas, no HD, quando a gente dá uma pancada, se uma parte mecânica dessa sair do canto lá dentro da unidade, então eu já posso perder todo o conteúdo que está no disco. Já o SSD ele não tem aquelas partes mecânicas, então quando a gente dá uma pancada, ele tem aqueles chips de memória flash integrados ali na placa do SSD, então não tem risco, muito risco de perder dados que estão lá nos chips de memória flash. Tá? Agora, a vantagem do HD é que ele é mais barato, o custo dele é menor e ele tem um maior tempo de vida útil. Mas por que ele tem um maior tempo de vida útil se o SSD é mais resistente? É porque o disco magnético, tá? Ele tem uma maior durabilidade
quando se gravam muitos dados no disco, ele não desgasta tanto como os chips de memória flash. O desgaste é maior a cada regravação. Por isso, o HD ele tende, pelo menos isso, tende a ter um maior tempo de vida útil. Ok? Então vejamos aqui, ó. Letra A. O que a questão está pedindo? O item incorreto, né? Letra A. A pior desvantagem do SSD é o fato dele poder danificar-se com possíveis falhas mecânicas. Como é que ele vai se danificar com partes mecânicas, falhas mecânicas, se ele não tem partes mecânicas? Quem tem partes mecânicas é o HD. Então, se perde o item incorreto, já morreu. Ó. Letra A. Esse está incorreto. Tá? Vê se tem alguma dúvida aqui. Até agora não. B. O custo, o valor por gigabyte do SSD é mais alto comparado ao HD. Então, é mais alto no caso do SSD em relação ao HD. É sim, porque o HD ele é mais barato. Então, isso está correto. Questão pede o item incorreto, já foi. Letra A. Só para a gente analisar mesmo aqui os outros itens. C. Os atuais HDs conseguem armazenar muito mais dados do que um SSD. Correto, certo? Por exemplo, ó, os SSDs eles geralmente são vendidos em capacidade de 120 GB, 240 GB, 480 GB. Já os HDs, aí é 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 10 TB. Então, os HDs, eles têm maior capacidade de armazenamento. São fabricados, pelo menos, com maior capacidade de armazenamento. Correto. D. O pior SSD será pelo menos 3 vezes mais rápido que um disco rígido de boa qualidade, um HD. O SSD ele tem maior e bem maior velocidade. Então, por isso está correta a letra D. E a letra E. O SSD recebe esse nome por se diferenciar do HD, já que não utiliza partes móveis. O HD utiliza partes móveis. O SSD não. Correto, que está lá na letra E. Então, veja que o que está na letra B, na letra C, na letra D e na letra E está bem certinho. O erro mesmo está lá na letra A da questão. Então, marca aí, questão 11, letra A. Questãozinha de Excel, muito boa essa questãozinha de Excel, ok? Então, estamos já aqui chegando ao final das questões aqui. Eu acho que eu coloquei 12 questões da IBFC. Essa daqui é a última. Eu coloquei umas questõezinhas aqui do meu banco de dados, tá? Não sei se foi no material. Se foi, eu dou o gabarito aqui para vocês de boa, tá? Depois. Mas vamos resolver aqui essa questão da IBFC. 12. Com base nos dados da planilha do Microsoft Excel, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Bora lá. Ó. Primeiro, mínimo. Mínimo. A função mínimo, ela retorna o menor valor numérico. Mínimo, menor valor numérico. De B1 até C2. De B1, aqui ó, B1 até C2 são 4 células. Qual é o menor valor que eu tenho aí? É o 11. Então vai ficar assim, ó, igual o resultado da função mínimo, é 11. Asterisco. Pessoal, o que é o asterisco no Excel? É o sinal da multiplicação. Aí vem assim, ó, conte.num. O que faz a função conte.num no Excel? Ela conta quantos números existem ali dentro do parênteses, tá? Aí o que tem dentro do parênteses? Tem um intervalo de A2 até C2. De A2 até C2, bora lá.
De A2 até C2, bora lá. Ó. A2 está aqui até C2. São 3 células. Dessas 3 células, quantas tem número? Essa e essa. Todas 3 têm número. Então, esse conte.num quer dizer contar quantos números tem no intervalo de A2 até C2 desta planilha. 3. São 3 células e todas 3 têm número. Mais, tá aqui, ó, o máximo. Função máximo. Se a função mínimo retorna o menor valor numérico, a função máximo retorna o maior. Mas o maior valor numérico de qual área da planilha? Tá aqui, ó, de A1 até B2. Gente, esse 2 pontos quer dizer até, representa intervalo, tá? Se fosse ponto e vírgula, aí seria só A1 e B2, A2 e C2, B1 e C2, se fosse ponto e vírgula. Mas como é 2 pontos, até. E de A1 até B2 seria o quê? Bora lá. De A1 até B2, ó, de A1 até B2, são essas 4 células aqui, ó. E dentro dessas 4 células tem 4 números, o maior é esse aqui, ó, 44. 44. Então, o resultado desse mínimo foi 11. Aí, vezes o resultado desse conte.num, 3. Mais o resultado do máximo, 44. Agora, entrou a matemática aqui, né? Bora ver se eu ainda estou bom de matemática. 11 vezes 3, 33. E 33 mais 44 é igual a 77. Letra D de doido. Beleza? Só um detalhe importante, tá, gente? Se a soma tivesse vindo antes e o asterisco, a multiplicação depois, eu iria fazer primeiro a multiplicação, tá? No Excel, existe essa prioridade aqui, ó. Quando você tem um cálculo que tem alguma parte dentro de parênteses, numa fórmula, você faz primeiro o que está dentro do parênteses. Aí depois, potência, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Vou te dar aqui um exemplo. Igual, aí vou colocar assim, ó. 20 mais 30 vezes 10 elevado a 2 menos 40. Pronto. Eu vou começar, o começo do cálculo está com uma soma. Eu vou começar com a soma? Vou não. Vou começar pelo que tem maior prioridade. Quem é? Ó? É o que está dentro do parênteses. Ah, mas não tem nada dentro de parênteses. Então, você vai para a segunda maior prioridade. Ó. Acento circunflexo, tá aqui, ó. 10. Acento circunflexo é a potência, tá? No Excel. Significa 10 elevado a 2. 10 vezes 10, 100. Aí vai ficar, ó, igual 20 mais 30 vezes o resultado da potência, que foi 100, menos 40. Aí agora ficou uma soma, uma multiplicação e uma subtração. Quem tem maior prioridade, ó, a multiplicação. 30 vezes 100, 3.000. 20 mais 3.000 menos 40. E agora, professor, tem uma soma e uma subtração. E os dois operadores estão na mesma linha, no mesmo nível de prioridade. Aí, nesse caso, você faz primeiro o que vem primeiro. Se está vindo primeiro a soma, é primeiro a soma. Se viesse primeiro a subtração, era primeiro a subtração. A mesma coisa vale para a multiplicação e a divisão. Faz primeiro o que vier primeiro dos dois. Então, 20 mais 3.000 dá 3.020 e menos 40 dá 2.980. Certo? Ok? Então, ó, questões IBFC, 12 questões IBFC, tá? 12 questões da IBFC. Depois aqui tinha até mais... Ah, não, tem mais uma aqui, ó, da IBFC. Tem mais uma, 13, 14,
15. Então, tem mais algumas aqui. Bora resolver aqui mais algumas. Já passou aqui do horário que foi determinado, mas a gente consegue aqui estender só mais um pouquinho e resolver mais algumas, tá? Então, a última questão resolvida aqui foi a 12, de Excel D, 77, tá? Galera aí depois, ó, quiser seguir aqui o professor nas redes sociais, Prof. Augusto Info. Esse é o meu Instagram, Prof. Augusto Info. Então, bora dar uma olhadinha aqui na questão de número 13. A segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de informações a fim de preservar o valor que possuem para o indivíduo ou organização. Sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta. Beleza? Quais são os princípios de segurança da informação? Os princípios de segurança da informação são confidencialidade, ou nome grande, integridade, autenticidade. Esses são os principais, são os que normalmente caem em prova de concurso. Mas ainda tem a disponibilidade, a legalidade e o não repúdio, mas que está dentro ali de integridade e autenticidade. Certo? Esses são os princípios básicos de segurança da informação. Confidencialidade é para garantir que somente pessoas autorizadas têm acesso à informação. O acesso deve ser feito somente por pessoas autorizadas. E a integridade é para garantir que somente pessoas autorizadas modifiquem a informação. Na confidencialidade, somente pessoas autorizadas devem acessar a informação. Na integridade, somente pessoas autorizadas devem alterar a informação. A autenticidade é uma garantia de autoria para garantir de que aquela informação é realmente daquela pessoa, instituição em que se apresenta na mesma. Disponibilidade é para garantir de que a informação esteja sempre acessível quando alguém dela precisar. E a legalidade é para garantir que aquelas informações foram produzidas respeitando as leis vigentes do país. A legislação vigente. Beleza? Então tá aí, ó, princípios de segurança da informação. Rastreabilidade, não. Confidencialidade, sim. Integridade, sim. Disponibilidade, sim. Todos os três aqui são princípios de segurança da informação. Usabilidade, não. Disponibilidade, sim. Rastreabilidade, simplicidade, não. Simplicidade, não. Notoriedade, não. Usabilidade, não. Então, somente a letra B de boi tem o item, é o item que tem princípios de segurança válidos. Beleza? Ver se tem alguma dúvida aqui. Então aqui ó, tem letra D. Não, mas não é a letra D não. Se for essa questão aqui, se for a anterior, pode ser que seja a anterior, né? Foi a letra D mesmo. Mas essa aqui que é a 13, letra B. (14) Luciana estava redigindo um artigo no Microsoft Word 2016 e apagou indevidamente uma frase. Quanto ao atalho de teclado que deve ser utilizado para desfazer a exclusão, a última ação,
Desfazer é esse aqui, ó. No Word, Ctrl Z. Desfazer a última ação executada. Ctrl E. Alinhamento centralizado. Ou centralizar. Ctrl A. Abrir um documento. Ctrl I. Itálico. Então aproveita e anota aí também, ó, estes atalhozinhos aí. Então o atalho do desfazer é Ctrl Z. Ctrl E, centralizar. Ctrl A, abrir documento. Ctrl I, itálico. Não só a IBFC, mas várias bancas, questão de Word, tá? Muitas vezes é atalho de teclado. Então, o Word ele possui muitos atalhos de teclado. Então, cuidado com estes atalhos. 15. Olha aí um assunto que a gente já falou em outra questão, e aí vai ser moleza, ó. O navegador Google Chrome possui um modo de navegação conhecido como anônimo. O que é isso que a gente já falou na outra questão? É um modo de navegação em que o navegador não armazena, não registra, não salva o nosso histórico de navegação na máquina que está sendo usada. Sobre o modo de navegação anônimo, assinale a alternativa correta que apresenta uma de suas características. De novo, ó, B, de boi. Não salva o histórico de navegação das páginas que foram visitadas. Então, geralmente as bancas colocam isso aqui, ó. Modo de navegação anônimo, pronto. Ó. Não salva o histórico de navegação. Beleza? Isso costuma cair também muito. Várias bancas costumam usar esse recurso aí em questões atualmente em provas de concurso. 16. Carmen estava redigindo um anúncio de venda no Microsoft Word 2016, configuração padrão, e precisa inserir uma foto do seu carro. Quanto ao menu esperado para inserir uma foto no anúncio, assinale a alternativa correta. É o seguinte, lá no Word tem uma guia, um menu chamado Inserir. Inserir. Está aberto? Ainda está, está aqui, ó. Inserir uma imagem, tá aqui, ó. E aí eu vou procurar onde é que está a foto do carro e vou, ó, clicar aqui em inserir. Então, para inserir fotos, imagens, tá aqui, ó. Imagens, formas, tabelas, gráficos e vários outros recursos. Esses recursos estão na guia, no menu inserir do Word. Letra D. Então, eu venho dizendo também muito isso, né? Aqui nas nossas gravações, também turmas presenciais, cursinhos que trabalho, né? Que é um tipo de questão que vem ganhando muito espaço na parte de Word, né? Atalhos de teclado, como a gente já viu na outra questão, e em qual menu, em qual guia está a opção para inserir uma imagem, para fazer uma verificação de ortografia e gramática no documento, que é na guia revisão, né? Em qual guia você consegue alterar o zoom do documento, que é na guia exibir. Então, as bancas vêm perguntando qual é o menu ou guia que deve ser chamado assim no Word 2016, onde está um determinado recurso. Isso vem também caindo muito em questão de Word. Então, anota aí, questão 16, letra D, né? D. 17. Dada a frase abaixo, assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Da internet ou do inglês é o seguinte, ó. Eu já imagino até o que é que seja aqui, ó. Para navegar na internet, o que é que a gente usa? Navegador web. Navegadores de internet. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome. E os navegadores, eles também são chamados, né, em inglês, quer dizer
Browser. Browser. Isso também vem caindo muito em concurso e ainda hoje muita gente não sabe, viu? Fica voando. Professor, o que é um browser? Professor, o que é um browser? Um browser é um navegador de internet. Só isso. Então, ó, um navegador, ou do inglês browser, é um programa que habilita seus usuários a interagirem com o documento. Os sites, eles são construídos a partir de uma linguagem chamada de HTML, linguagem de marcação de hipertexto, tá? No nosso curso aqui na plataforma do curso MS, toda vez que eu vou falar de um navegador, eu digo, ó, navegador ou browser é um programa projetado para acessar sites na web, também chamados de documentos criados a partir da HTML, da linguagem de marcação de hipertexto. E esses sites, eles ficam hospedados onde? Em alguma máquina, tá? Conectada à internet, também chamada de um servidor de hospedagem. Onde é que ficam os sites? Em servidores de hospedagens de sites na web. Então vai ficar assim, ó, navegador, também conhecido como browser, é um programa habilitado para interagir com sites, que são documentos HTML, que ficam hospedados em servidores de hospedagem de sites. Tem nada de piloto. Então, navegador, certo? Browser, HTML, servidor de rede ou servidor de hospedagem. Aqui até tem navegador, mas depois tem Explorer, www, não. Então, questão 17, letra B de boi. Mais uma vez, beleza? Jéssica Freitas, minha maior preocupação nessa prova é informática. Jéssica, fica tranquila. Graças a Deus, eu tenho recebido muitos directs, tá? No meu Instagram, da galera da plataforma do curso MS. Inclusive, sábado eu fiz um ao vivo também, tá? E muita gente, tá, comentou, né, que depois que começou a assistir as minhas aulas aqui pela plataforma do curso MS, começou a dar uma clareada mais na parte de informática. Por quê? Porque eu tenho um costume, eu tenho 23 anos, tá, lecionando para concurso público. 23 anos já lecionando para concurso público. E eu tenho criado um estilo, nos últimos 10, 12, 15 anos, de fazer muitas anotações e explicar tudo bem direitinho, com muita calma, tá? Isso tem feito com que muitas pessoas consigam entender, devido às anotações, às várias anotações, como vocês veem aí, ó, que eu faço, tá? E explicando de uma forma mais tranquila, mais calma, tá? Devo levar um puxão de orelha ali, porque estou passando em muito do horário da live, mas eu sempre tenho esse hábito, digamos assim, esse costume de explicar tudo de uma forma tranquila, clara e com muitas anotações. Então, fica tranquila, vai seguindo a gente aqui, tá? Vai seguindo a gente aqui, que você vai, com certeza, dar uma clareada na sua mente aí na parte de informática, tá? Que seria um servidor de impressão. Geralmente, servidor de impressão, né, é um servidor para onde você envia um documento remotamente e aí ele encaminha para uma impressora. Sendo que a gente já pode, né, hoje em dia, a gente já tem as impressoras, por exemplo, que utilizam a tecnologia Wi-Fi e que a gente já pode, de uma máquina conectada à rede, enviar, né, diretamente para aquela determinada impressora. 17. Se eu não me engano, foram 18, né, questões? Essa é a última. Vamos lá. Fechar com chave de ouro com uma questãozinha de Excel da banca IBFC. Com base na planilha do Excel, abaixo do pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Bora lá. Ó. Igual soma. A função soma, ela soma valores. Quais valores? Os que estão no intervalo de B1 até C2. De B1 até C2. De B1 até C2, vamos lá. Ó. De B1 até C2. 4 células. 8, 9, 4, 7.
8 mais 9 é quanto? 17. 17 mais 7 é 24. Mais 4, 28. Mais média. Média é uma função que retorna a média aritmética, tá? De A2 até B2. De A2 até B2, vamos lá. Olha, estudem esse negócio de função, viu? De função, e melhor dizendo, ia dizer intervalo. Pessoal, dessa célula até essa, dessa célula até essa, eu não sei quais são as células. Muita gente me pergunta isso. Como é? Eu vou até fazer aqui o seguinte, ó, para ajudar vocês, tá? Aqueles que não têm esse conhecimento de função. B2, C2 é da coluna B até a coluna C, da linha 1 até a linha 2. Pronto. São essas 4 células. Em B1 ali, ó, tem 8, em B2 tem 4, em C1 tem 9 e em C2 tem 7. Foi assim que eu identifiquei esse intervalo aqui da função da soma. E como é que eu vou identificar o intervalo da função da média? A1, B2. Da coluna A até a B e da linha 1 até a linha 2. A1, A2, B1, B2. 6, 2, está aqui, ó. 8 e 4. Como é que eu calculo a média aritmética desses 4 números? Eu vou somar os 4 e dividir por 4. A soma vai dar quanto? Ó? 6 mais 8, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Quanto é 20 dividido por 4? 5. E quanto é 28 mais 5? 33. Está aqui na letra C. Ó. Beleza? Letra C. Então, a função soma, ela só soma os valores de B1 até C2. Então, somei todos esses valores, deu quanto? 28. A função média, ela retorna a média aritmética dos valores que foram colocados no cálculo. A1, B2. São 4 células e todas as 4 células têm número. Então, eu vou somar os 4 e dividir por 4. A soma deu 20, dividido por 4, 5. Aí aqui tem um sinal de mais. Ó. Então, ficou 28 mais 5, 33. Letra C. Beleza, gente? Então, o que vocês acharam aí da live? Tá? Então, quem ainda está aí na live, comenta aí, tá? Que a gente vai, com certeza, fazer aí ainda outras lives aqui pela plataforma do YouTube do curso MS, tá? E aí vocês podem até depois, né, dar sugestões, falem comigo lá pelo direct. Professor, na próxima live, coloque mais questões de Excel, coloque mais questões sobre o Windows, né, ou sobre o Linux. Então, a gente vai atendendo aí aos pedidos da galera, né? A voz do povo, como se diz, é a voz de Deus. Beleza? Show. Obrigado, Jéssica, que aula maravilhosa. Obrigado, muito bom. Show de bola. Então, no caso, gente, a gente vai encerrando aqui essa live, 18 questões da banca IBFC, live voltada para o concurso da EBSER. Então, a gente espera que realmente possa ter contribuído um pouco mais, né? A cada live, a cada curso que a gente lança, a gente espera que o nível dos alunos do curso MS, na parte de informática, vá crescendo para que chegue lá na hora da prova e gabarite, tá? Domingo passado teve uma prova aí de um concurso que a gente ministrou aqui, esteve à frente na parte de informática aqui do curso. E aí, de 5 questões, a maioria dos alunos aqui conseguiram acertar ou 4 ou as 5 questões de informática. Beleza? Então, continuem aí com a gente e até a próxima, se Deus quiser.